George Blake era, à primeira vista, a personificação do cavalheiro britânico por excelência, carismático, inteligente e irradiando charme. Para o Military Intelligence, Sayce ele era o verdadeiro modelo de um oficial de inteligência. No entanto, por trás de sua aparência impecável, havia um homem que sentia que nunca realmente pertencia àquele lugar. Tendo se encantado com a promessa de uma utopia comunista e desiludido pelas táticas militares da OTAN durante a Guerra da Coreia, Blake virou as costas para seu país, traindo segredos nacionais e colegas agentes para os soviéticos durante a década de 1950, na era da Guerra Fria. Ao contrário de muitos que traiu, Blake viveu por anos atrás da cortina de ferro em Moscou, graças ao Kremlin. Com décadas para refletir sobre as escolhas de sua vida, ele disse que não guardava arrependimentos. Até o fim, ele permaneceu satisfeito com suas decisões, com a consciência tranquila. Ele acreditava que no mundo da espionagem ninguém é realmente inocente. Nascido em 11 de novembro de 1922 em Roterdã, o local de nascimento de George era um caldeirão de culturas e ideias, talvez prenunciando suas crenças e ideais complexos. Seu sobrenome era originalmente Barra, com seu pai egípcio, e Huberto, sendo de ascendência judaica. George cresceu ouvindo com prazer as histórias do pai sobre a Legião Estrangeira Francesa e o exército britânico na Primeira Guerra Mundial. Huberto foi ferido por estilhaços e gás, ficando com cicatrizes no rosto e pulmões danificados. Após a guerra, Huberto foi para Roterdã, onde se estabeleceu e conheceu Catarina, mãe de George. Ela era de classe média alta holandesa e protestante remonstrante. Huberto recebeu um passaporte britânico por seus serviços à coroa na Grande Guerra. Isso significava que George nasceu cidadão britânico. Orgulhoso de sua cidadania britânica, Huberto nomeou o filho em homenagem ao rei Jorge V Jorge. Tinha duas irmãs mais novas, Adele e Elizabeth. Durante a maior parte dos primeiros anos, a família viveu confortavelmente entre círculos conservadores da burguesia na Holanda. Idolatrando a família real holandesa, Jorge tornou-se calvinista e tinha ambições de se tornar pastor na Igreja Reformada holandesa. A fortuna da família Barra desmoronou quando a fábrica de luvas de Elbert foi afetada pela quebra da Bolsa de Wall Street em 1929. Jorge tinha só 13 anos quando, em 1936, perdeu o pai, que morreu devido a ferimentos de guerra. Jorge se surpreendeu ao descobrir sua herança judaica após a morte do pai, segredo que Elbert guardou. Essa perda, combinada com as dificuldades econômicas contínuas dos anos 1930, resultou na mudança do jovem George para morar com seus tios ricos em sua mansão em Zamalek, um dos bairros mais abastados do Cairo. Nesse novo ambiente cosmopolita, o jovem George continuou seus estudos primeiro em uma escola inglesa e depois em uma escola francesa no Cairo, o que o fez se tornar fluente em ambos os idiomas. Foi também no Cairo, enquanto vivia com sua família extensa francófila, que George, enfrentando uma crise quanto à sua identidade nacional, começou a formar os primeiros traços de sua visão ideológica de mundo. Ele se aproximou de um de seus primos, Henrique Curiel, um mulherengo extrovertido e um marxista fervoroso. Como ativista político de esquerda, Curiel passou a liderar o movimento comunista democrático pela libertação nacional no Egito. Henrique foi repetidamente preso e encarcerado devido às suas atividades políticas e acabaria sendo assassinado por extremistas de direita em Paris. As interações entre eles foram profundas e George admitiu em 1991 que Curiel teve papel crucial na formação de suas crenças políticas e ideológicas. Mesmo assim, George voltou à Holanda, influenciado pela fé protestante da mãe e pela ambição de entrar na igreja. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, George estava de volta à Holanda em uma visita de verão. Ele suportou a Blitzkrieg da Alemanha nazista em maio de 1940 e a absoluta devastação de Roterdã. Ele escapou da antiga cidade destruída para a Haia, onde viviam sua mãe e irmãs. Ao chegar,
ele foi recebido por uma casa vazia, descobrindo que sua família já havia fugido para a Inglaterra, seguindo o exemplo da família real holandesa. Apesar de ser cidadão britânico, Jorge recusou-se a deixar o país que considerava seu lar. Enquanto a máquina de guerra alemã avançava pela Europa Ocidental, Jorge escolheu se juntar à resistência holandesa como mensageiro. Ele foi motivado por uma série de fatores a se juntar à luta contra os nazistas. Não menos importantes eram sua herança judaica e a brutal destruição e ocupação de sua terra natal holandesa. Em 1940, o jovem George Blake, de 17 anos, foi internado pelos nazistas com outros britânicos e franceses na Holanda. Ele teve sorte de ser libertado após apenas um mês, pois os alemães acreditavam que venceriam a guerra em breve. Por quase 2 anos após isso, George Blake atuou em um grupo de resistência local, evitando patrulhas alemãs para entregar um jornal clandestino, com o objetivo de mobilizar a população para a causa aliada e dar esperança de que Hitler seria derrotado em breve. Ao completar 18 anos, George achou que podia contribuir mais para o esforço de guerra do que apenas entregando jornais. Na época, ele morava com uma família na vila de Zundert, no sul da Holanda. Junto com as 2 filhas da família, ele planejou fugir e, por fim, reunir-se com sua família na Inglaterra. A primeira etapa da jornada era cruzar a fronteira entre Holanda e Bélgica, um desafio devido à ocupação nazista em ambos os países. Seguindo furtivamente em direção à fronteira. Numa manhã de domingo, o grupo pensou que o jogo havia acabado antes de começar, depois que foram confrontados por um soldado a apenas 100 metros de onde pretendiam atravessar. Blake sentiu um alívio enorme quando percebeu que suas 2 companheiras de viagem conheciam o soldado que se aproximava deles. Um austro-alemão que ia à igreja católica deles. Jorge soltou um suspiro de alívio ao ser autorizado a entrar na Bélgica pela fronteira. Ele continuou sua angustiante jornada pela França ocupada e entrou na Espanha, onde sua viagem seria abruptamente interrompida. Na Espanha ele ficou 3 meses preso, até que o ditador espanhol Franco percebeu que a Alemanha estava perdendo a guerra e decidiu restabelecer a neutralidade da Espanha no conflito no início de 1943. Após sua libertação, Jorge estava determinado a continuar sua jornada seguindo para Gibraltar. Ele finalmente chegou a Londres em janeiro de 1943. Ao chegar, ele foi detido brevemente para uma investigação de segurança na Royal Victoria Patriotic School, em Wandsworth. Após passar pelas verificações necessárias, George finalmente se reencontrou com sua mãe e irmãs. Na tentativa de recomeçar, eles anglicizaram seu sobrenome, mudando de Barra para Blake, com a intenção de continuar a luta contra os nazistas. Blake entrou na Marinha Real. Logo após terminar o treinamento, ele conheceu o Serviço Especial da Marinha e se inscreveu imediatamente. Para sua decepção, isso não tinha nada a ver com trabalho de inteligência ou espionagem. Na verdade, envolvia operar mini-submarinos para 2 pessoas, criados para infiltrar portos inimigos e colocar explosivos em navios atracados. A decepção de Blake durou pouco, pois ele foi considerado inapto para o papel devido à sua tendência de desmaiar quando estava debaixo d'água no submarino. No entanto, sua fluência em holandês e alemão e o tempo que serviu na resistência chamaram a atenção do Serviço Secreto de Inteligência, o Serviço Secreto de Inteligência. Em 1944, um recrutador do Serviço Secreto de Inteligência apresentou George Blake ao Serviço Secreto Britânico, iniciando seu envolvimento com atividades secretas. Blake foi designado para a P8, a seção holandesa. Lá, ele apoiou movimentos de resistência na Europa, ajudando a treinar agentes enviados à Holanda e a decodificar e traduzir o material que recebiam de volta. Ele rapidamente desenvolveu uma reputação sólida entre seus colegas e logo foi identificado para promoção por seus superiores. Em setembro de 1945, o Military Intelligence 6 enviou Blake para Hamburgo para sua primeira experiência em operações de campo. Após a guerra, Blake se viu trabalhando para a Unidade de Inteligência Naval. Suas funções incluíam principalmente interrogar ex-comandantes de submarinos alemães para investigar suspeitas de que os homens locais
estavam estabelecendo um movimento de resistência nazista clandestino. Blake também foi encarregado de espionar as forças soviéticas. Ele logo percebeu que ex-oficiais alemães, muitos em dificuldades financeiras, estavam dispostos a usar seus contatos na Alemanha Oriental para ajudar a construir uma rede local de inteligência. A missão foi um sucesso retumbante, com Blake desempenhando um papel fundamental no estabelecimento de uma rede de agentes bem no coração da Alemanha Oriental. Esse sucesso e o talento de Blake para idiomas levaram o Military Intelligence, SEIS, a transferi-lo para a Universidade de Cambridge, ao retornar à Grã-Bretanha. Diante da ameaça crescente do comunismo vindo da União Soviética, George Blake recebeu a tarefa de aprofundar seu conhecimento da língua russa. Cambridge não era só um centro acadêmico, mas também um terreno fértil para recrutar agentes do Military Intelligence, SEIS, e, como a história mostraria, agentes duplos para a KGB. Foi aqui que George assistiu aulas de um professor de inglês cuja mãe era russa. Ela não pregava o comunismo, mas tinha um amor profundo pela cultura russa e pela Igreja Ortodoxa. Sob sua tutela, George se encantou cada vez mais pela cultura, arte e história russas. Esse fascínio crescente era mais do que mera curiosidade acadêmica. Foi o primeiro sinal de uma mudança na bússola ideológica de George. Embora ainda não fosse comunista, as sementes estavam plantadas e sua próxima missão seria o catalisador da mudança de lealdade. Em 6 de novembro de 1948, George Blake foi enviado para a legação britânica em Seul, Coreia do Sul. Embora seu título oficial fosse de vice-cônsul, sua verdadeira missão era muito mais secreta. Blake foi encarregado de coletar informações sobre as atividades comunistas na Coreia do Norte. A China e o Extremo Oriente Soviético transformaram a Coreia em um campo de batalha de ideologias. Após sua divisão ao longo do Paralelo 38, em 1948, a União Soviética apoiou o Norte, enquanto os Estados Unidos apoiaram um regime agressivamente anticomunista no Sul. Mesmo sem guerra oficial, ambos os lados travaram sangrentas guerrilhas e campanhas de inteligência e propaganda entre si. George Blake foi enviado para esse ambiente perigoso munido de pouco mais do que sua inteligência e cobertura diplomática. Sua missão de estabelecer uma rede de agentes na Coreia do Norte revelou-se em grande parte inútil, e com o tempo ele ficou cada vez mais desiludido com o que considerava ser a administração fantoche dos Estados Unidos em Seul, que passou a enxergar como fascista. O cenário geopolítico mudou drasticamente em 25 de junho de 1950, quando a Guerra da Coreia eclodiu. Em um movimento rápido e dramático, o Exército Popular da Coreia do Norte tomou Seul. Enquanto as forças britânicas se mobilizavam para defender o Sul sob a bandeira do Comando das Nações Unidas, Blake, junto com seus colegas diplomatas britânicos, foi feito prisioneiro pelas forças norte-coreanas. À medida que o rumo da guerra mudava, os prisioneiros foram levados mais ao norte, passando por Pyongyang e, eventualmente, até o rio Yalu. Nesse período, Blake presenciou os bombardeios devastadores na Coreia do Norte. A destruição causada pelos bombardeios em tapete pela Força Aérea dos Estados Unidos da América foi de uma escala que superava tudo o que Blake poderia ter imaginado. Enquanto estava preso, Blake mergulhou nos escritos de Karl Marx e Vladimir Lenin, livros enviados ao campo de prisioneiros norte-coreano por um escritório da Stasi alemã próximo dali. A transformação ideológica de Blake começava a atingir seu auge. Ele havia se convencido de que o triunfo do comunismo anunciaria uma era mais pacífica para a humanidade, em contraste com as convicções materialistas e imperialistas dos Estados Unidos da América. Ele finalmente abraçou o comunismo e, ao fazer isso, percebeu sua lealdade ao Ocidente vacilar. Blake ficou 3 anos preso na Coreia do Norte. Com frio extremo e recebendo só o suficiente para não morrer de fome, ele teria sido bombardeado com propaganda comunista o dia todo. O grau em que Blake foi doutrinado durante esse período continua sendo uma questão em aberto da psicologia, seja qual for a resposta para essa pergunta. No outono de 1951, ainda como prisioneiro de guerra, Blake tomou uma decisão decisiva. Ele entregou aos seus captores um bilhete escrito em russo endereçado à embaixada soviética.
Ele disse que tinha informações importantes para compartilhar. Embora Blake nunca tenha revelado todos os detalhes de seu recrutamento pela KGB, sabe-se que ele começou a se encontrar com um jovem oficial da KGB chamado Nikolai Lyuenko, que foi enviado ao campo para recrutar possíveis espiões ocidentais entre os prisioneiros. Para testar sua credibilidade, Blake foi instruído a escrever tudo o que sabia sobre a estrutura de seu empregador, o Serviço Secreto de Inteligência. Ele fez isso sem hesitar, e ao comparar com os dados do agente duplo britânico Kim Philby, houve correspondência exata. Com isso, o recrutamento de George Blake como agente duplo para a KGB estava completo. Iosif Stalin faleceu em 5 de março de 1953, com a nomeação de Nikita Khrushchev como novo primeiro-ministro da União Soviética. As tensões entre o Oriente e o Ocidente começaram a diminuir um pouco. Em breve, arranjaram a libertação de Blake e seus companheiros numa troca de prisioneiros. Após seu retorno triunfante à Inglaterra em 22 de abril de 1953, Blake estava prestes a subir nas fileiras do Military Intelligence 6. Durante esse tempo, ele mantinha um perigoso jogo duplo. Para o mundo, ele era um leal oficial da inteligência britânica e um heróico ex-prisioneiro de guerra. Na verdade, ele era o agente mais promissor da KGB infiltrado na inteligência britânica. George Black, codinome de Omid, estava prestes a iniciar seu caminho para a infâmia. Em setembro de 1953, George Blake voltou ao Serviço Secreto de Inteligência e foi designado para os escritórios em 2 Carlton Gardens. Lá, ele conheceu Gillian Allen, secretária do Serviço Secreto de Inteligência, e começou a namorá-la. George estava relutante em se casar, sabendo que sua decisão de trair seu país acabaria arrastando Gillian para um caminho sombrio e complicado. Apesar disso, Gillian insistiu com George e acabaram se casando em setembro de 1954. O casal teve 3 filhos juntos, todos meninos chamados Antônio, Jaime e Patrício. Menos de um mês após voltar à Inglaterra, Blake encontrou o agente da KGB Sergei Kondrachev. Ele era um jovem oficial de inteligência em ascensão, enviado pela KGB para comandar o agente infiltrado de Moscou no Military Intelligence 6. Kondrachev era uma adição recente à diretoria de inteligência estrangeira da KGB. Isso significava que sua foto ainda não estava no arquivo do Military Intelligence 5 de espiões soviéticos conhecidos, permitindo que passasse despercebido. O encontro inicial entre o espião e seu controlador foi uma oportunidade para os dois se conhecerem e discutirem a logística. Quando Blake precisou de uma câmera para fotografar documentos confidenciais, Kondrachev prontamente forneceu o equipamento. Logo, Blake começou a repassar grandes volumes de material ultra-secreto do Military Intelligence 6 para a KGB. Blake ficou conhecido como o espião da hora do almoço, aproveitando que os colegas saíam para almoçar para fotografar materiais confidenciais. Ele era meticuloso em seus métodos, usando uma câmera Minox em miniatura para tirar cerca de 200 fotos por mês. Ele só fotografava documentos aos quais tinha acesso legítimo no curso de suas funções, evitando assim levantar suspeitas. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos traiçoeiros, Blake não foi levado a trair por ganho pessoal. Não havia sinal de riqueza ou luxo em seu caminho. Ele era movido por convicção ideológica, acreditava no comunismo e talvez nutrisse uma esperança ingênua de superar o abismo entre Oriente e Ocidente. Mas no mundo da espionagem, os segredos acabam vindo à tona e a vida dupla equivocada de Blake acabaria começando a se desfazer. Em abril de 1955, George Blake recebeu uma nova designação para Berlim, a linha de frente do campo de batalha ideológico da Guerra Fria. Mudando sua família para a Alemanha, ele ficou baseado nos escritórios do Serviço Secreto de Inteligência anexados ao Estádio Olímpico de Hitler. Ironicamente, ele foi encarregado principalmente de identificar e recrutar agentes duplos soviéticos. Quando Blake chegou a Berlim, ele já havia cometido sua traição mais significativa. A Operação Ouro
foi um programa de vigilância britânico-americano conjunto. Essa iniciativa ultra-secreta levou os aliados a construir o chamado Túnel de Berlim para interceptar comunicações soviéticas na Alemanha Oriental. Essa parceria entre a CIA e o Military Intelligence SEIS tinha como objetivo interceptar a mudança dos soviéticos da comunicação por rádio para a comunicação por telefone fixo. Os soviéticos transferiram suas comunicações seguras para o subsolo em Berlim. Os aliados tentavam grampear essas linhas para obter informações antecipadas sobre as intenções soviéticas na Europa. A construção do túnel foi um grande desafio de engenharia, principalmente por causa do seu comprimento, 450 metros, um pouco mais longo do que a altura do Empire State Building. A operação foi ambiciosa e custou mais de 65 milhões de dólares americanos. Na verdade, foi simples como George Blake comprometeu a operação. Por acaso, ele era o secretário nas reuniões realizadas no número 2 de Carlton Gardens, em Londres, quando a operação foi inicialmente planejada, alguns meses antes. Ele fez uma cópia extra da ata e um esboço do túnel que prontamente entregou a Kondrachev. A grande operação de espionagem do Ocidente foi, portanto, comprometida desde o início. A KGB, no entanto, enfrentava um dilema. Encerrar a Operação Ouro cedo demais poderia comprometer um de seus agentes duplos mais valiosos. O conhecimento sobre a operação era restrito a apenas alguns líderes selecionados da KGB, que, por enquanto, optaram por não fazer nada. Evidentemente, o valor de George Blake como agente infiltrado era maior para a KGB do que o dano que eles previam sofrer como resultado da espionagem ocidental. A KGB esperou até abril de 1956, quando o túnel foi descoberto em um evento encenado para a imprensa. A chuva destruiu parte da estrada e revelou os cabos secretos sob ela. Essa foi a oportunidade perfeita para os soviéticos exporem a Operação Ouro. A revelação ao mundo da espionagem ocidental teve um enorme valor de propaganda para os soviéticos, que descreveu o que os Estados Unidos da América e os britânicos fizeram como uma violação das normas do direito internacional e um ato de gangsterismo. Embora o túnel de Berlim tenha fechado após 11 meses, os centros de Londres e Washington seguiram transcrevendo centenas de milhares de comunicações interceptadas até setembro de 1958. Apesar de estar tão próximo do desastre em Berlim, Blake conseguiu evitar suspeitas após a descoberta fortuita dos soviéticos. Nos 4 anos seguintes, Blake vazou sistematicamente todos os segredos importantes que recebia. Seu sucesso como agente duplo em Berlim foi tão grande que arquivos da KGB contrabandeados da Rússia registraram que Blake neutralizou a inteligência ocidental na Alemanha Oriental. O Military Intelligence SEIS recrutava agentes rapidamente, mas Blake os comprometia, levando à captura pela KGB e à prisão ou execução. Mas todo bom jogo de espionagem precisa eventualmente chegar ao fim. E como costuma acontecer, a maré de sorte de Blake acabaria sendo interrompida por uma traição interna. Nos primeiros meses de 1958, o enviado americano em Berna, Suíça, recebeu uma carta intrigante. Dentro dela, havia outra nota lacrada, endereçada especificamente ao diretor do FBI, J. Edgar Hoover. Escrita em alemão, a carta trazia a assinatura Heckenschütze, que em inglês significa atirador de elite. Em vez de ser entregue ao seu destinatário pretendido, Hoover, a mensagem acabou chegando à CIA. Com o passar dos meses, o informante anônimo revelou segredos soviéticos às autoridades dos Estados Unidos da América. A teoria predominante era de que o informante secreto era um alto funcionário da comunidade de inteligência polonesa, possivelmente com ligações à KGB. Informantes não solicitados sempre eram tratados com uma boa dose de ceticismo, devido ao potencial de que tal pessoa pudesse ser um agente soviético infiltrado. Logo ficou claro que as informações do sniper eram autênticas. O agente sniper foi identificado como Mikhail Golinevsky, que, ao contatar os Estados Unidos da América, era vice-chefe da contra-inteligência militar polonesa.
Entre suas revelações surpreendentes estava a forte possibilidade de um infiltrado no Military Intelligence. 6. O agente Sniper entregou à CIA uma lista de 7 espiões soviéticos atuando nos Estados Unidos da América, Grã-Bretanha e Israel, além de 26 oficiais poloneses visados para recrutamento como agentes. A CIA deduziu que essas listas devem ter sido obtidas pela KGB através de um infiltrado no serviço secreto britânico. O Military Intelligence 6 descartou essa possibilidade imediatamente. Eles achavam que a KGB obteve os documentos após o arrombamento de um cofre em seu escritório em Bruxelas meses antes. Apesar da negação, o Military Intelligence 6 iniciou uma investigação sobre os 10 homens que tinham acesso aos documentos, entre eles George Blake. Nenhuma evidência de espionagem ou trapaça foi encontrada, e todos os 10 homens foram rapidamente exonerados. Embora relutassem em admitir, o Military Intelligence 6 sabia que provavelmente haviam infiltrado, mas não faziam ideia de quem. Quando Blake deixou Berlim e voltou a Londres em maio de 1959, provavelmente já estava sob suspeita. Ainda assim, ele seguiu repassando informações críticas ao contato da KGB no ano seguinte. Em setembro de 1960, o Military Intelligence 6 discretamente afastou Blake do serviço ativo, enviando-o para o centro do Oriente Médio em Beirute, sob o pretexto de aprender árabe, e onde ele não teria acesso a nenhum material confidencial. Embora o agente Sniper jamais tenha citado o infiltrado no Military Intelligence 6, as pistas levaram os investigadores até George Blake. Kolinovsky desertou para a América com sua amante em janeiro de 1961. Seu testemunho e as informações das cartas que enviou foram essenciais para convencer os britânicos de que George Blake era um agente duplo. Se a inteligência britânica tivesse investigado um pouco mais a fundo durante sua investigação inicial, eles poderiam ter interrompido o fluxo de informações para os soviéticos muito antes e salvado a vida de alguns de seus agentes comprometidos. A inteligência britânica, porém, precisava olhar adiante e começou a reunir provas para um interrogatório crucial de seu principal suspeito. As provas contra ele eram puramente circunstanciais e, por isso, os investigadores precisavam fazer tudo o que pudessem para obter uma confissão. Com a rede se fechando em torno de Blake e Golanovsky, seguro em uma casa da CIA após desertar, Blake foi chamado de volta a Londres em 3 de abril de 1961. Embora lhe tenham dito que o objetivo de sua viagem a Londres era uma entrevista rotineira relacionada à sua próxima missão, Blake estava preocupado. Antes de sair de Beirute, ele se encontrou pela última vez com seu contato soviético em uma praia deserta. Disseram-lhe para não se preocupar que Londres não suspeitava de nada. Confiando na inteligência da KGB, ele partiu para a Inglaterra, deixando para trás sua esposa grávida e 2 filhos. Assim que chegou ao departamento de pessoal do Serviço Secreto de Inteligência em St. James's Park, George Blake soube que o jogo tinha acabado. Ele foi recebido por um painel severo composto por oficiais do Military Intelligence 6 e da CIA, que nas 48 horas seguintes o submeteram a um intenso interrogatório. Ele foi bombardeado com evidências de suas atividades de espionagem e questionado incansavelmente. Apesar das evidências crescentes, Blake negou tudo com firmeza, mantendo a calma sob pressão. Contra todas as probabilidades, Blake saiu vitorioso no interrogatório. No entanto, a persistência do interrogador começou a desgastar Blake à medida que a entrevista se arrastava até as primeiras horas da manhã seguinte. Ele finalmente cedeu. Quando os agentes da CIA sugeriram a Blake que ele havia sido torturado enquanto prisioneiro na Coreia do Norte e forçado a se tornar um espião, Blake negou isso imediatamente. Ela respondeu imediatamente que trabalhar com os soviéticos foi decisão totalmente sua. Com a pronúncia dessas palavras, Blake selou seu destino. Percebendo que, com um deslize de língua, sua cobertura estava realmente comprometida, Blake perdeu toda a resistência. Ele começou a cooperar com os investigadores da CIA e do Military Intelligence 6, revelando a profundidade e os detalhes de sua traição com uma franqueza surpreendente. A confirmação dos piores temores do Military Intelligence
6. Causou um choque na organização e em toda a comunidade de inteligência ocidental. A ideia de que poderiam ser traídos por um dos seus, ainda mais por um homem que havia suportado anos de cativeiro pelo seu país, era quase inconcebível. Blake revelou que havia informado ao seu contato da KGB toda a estrutura do pessoal do Military Intelligence. 6. Localização das casas seguras, ordem de batalha e bases avançadas ao redor do mundo. Avaliações posteriores apontaram que os danos causados por Blake à inteligência ocidental foram muito superiores aos de Philby. Segundo as confissões de Blake, ele comprometeu quase 400 agentes ocidentais que atuavam secretamente atrás da cortina de ferro. Enquanto ele já havia causado danos incalculáveis ao Reino Unido, o jogo finalmente havia acabado e era a hora de George Blake enfrentar um júri de seus pares. Em maio de 1961, George Blake foi julgado no Old Bailey por seus crimes de espionagem. De acordo com a Lei de Segredos Oficiais, a sentença máxima para uma única infração era de 14 anos. As ações de Blake foram divididas em 5 períodos, gerando 5 acusações distintas. No dia 3 de maio de 1961, Blake ficou no banco dos réus e se declarou culpado de cada uma das acusações. Grande parte do julgamento ocorreu em sessão fechada, oficialmente para proteger segredos da inteligência britânica, mas provavelmente para evitar mais constrangimentos ao governo. O Lord Chief Justice Lord Parker de Waddington aplicou a sentença máxima possível. 14 anos para cada uma das 3 acusações de espionagem em sequência e 14 anos para as 2 demais cumpridos juntos. Isso totalizou uma sentença de 42 anos e foi a pena de prisão mais longa, sem ser perpétua, já emitida por um tribunal britânico. Blake expressou seu espanto ao receber uma sentença tão severa, considerando que havia cooperado totalmente com as autoridades e se declarado culpado. A sentença severa não foi suficiente para dissipar as dúvidas que pairavam no ar sobre a integridade da comunidade de inteligência britânica. Após o julgamento, o primeiro-ministro Harold Macmillan, que já havia sido constrangido por outras falhas do que ele chamava de suposto serviço secreto, tentou minimizar a gravidade das traições de Blake ao parlamento. Macmillan afirmou que, embora Blake realmente tenha prejudicado os interesses da nação, o dano não era irreparável. No entanto, a realidade era muito mais sombria. Embora Blake afirmasse que nenhum dos agentes que ele comprometeu sofreu qualquer dano físico, as avaliações do Military Intelligence 6 mostravam um quadro bem diferente. Estimava-se que pelo menos 40 dos aproximadamente 400 agentes comprometidos por Blake tiveram um fim prematuro nas mãos da KGB. A CIA admitiu que o caso Blake foi uma grave violação dos esforços de inteligência dos aliados contra os soviéticos. Blake revelou todos os detalhes intrincados dos métodos de espionagem ocidentais e das estruturas de inteligência que conseguiu acessar. A descoberta da traição dele levou à reformulação total dos protocolos de inteligência britânicos. As consequências do julgamento continuaram a repercutir nos meses e anos seguintes. As tentativas de Macmillan de minimizar os danos foram recebidas com ceticismo, e a exposição de outros espiões e escândalos corroeu ainda mais a confiança do público. Trancado na prisão de Wormwood Scrubs, Blake poderia ter caído no esquecimento como apenas mais um traidor que recebeu o que merecia. Depois que sua esposa Gillian soube da traição do marido, ela continuou no casamento, visitando-o enquanto ele estava na prisão. Durante uma visita em 1966, Gillian contou a George que conheceu outro homem e queria se divorciar. Sem ver uma luz no fim do túnel, George Blake não tinha mais nada a perder, mas ainda não havia terminado de aparecer nas manchetes. Wormwood Scrubs, prisão vitoriana com altos muros de tijolos e torres de vigilância, foi projetada para ser inescapável. Para George Blake, ela virou palco de uma das fugas de prisão mais famosas da história britânica. Em 1961, Blake entrou nessa fortaleza cujo nome já inspirava simpatia pelos detentos. Lá dentro, Blake não era solitário. Ele fez conexões, especialmente com Sean Burke, figura irlandesa anti-establishment
além de Pat Pottle e Michael Randall. Sean Burke estava cumprindo uma sentença de 7 anos por enviar uma bomba em uma lata de biscoitos para um policial. Embora a bomba tenha detonado, o policial sobreviveu. Pottle e Randall eram ativistas antinucleares e cumpriram breves prisões por delitos não violentos ligados ao ativismo político. Os homens logo conversaram e rapidamente elaboraram os primeiros passos de um plano para tirar Blake da prisão após a libertação dos outros. No fim de 1965, os 3 cúmplices de Blake já estavam livres, e trabalhando no planejamento da fuga, Burke contrabandeou um radiotransmissor, que foi usado para se comunicar com Blake e coordenar a fuga. Pottle e Randall ajudaram nos planos, arrecadando fundos para comprar um veículo de fuga e alugaram um apartamento em Londres para servir de esconderijo após a fuga. Após muito planejamento, a fuga foi marcada para a noite de 22 de outubro de 1966. Após cumprir 5 dos 42 anos de sentença, George Blake se preparava para tentar a liberdade. O plano era realmente bastante simples. Blake escaparia enquanto os outros detentos e guardas estivessem entretidos, assistindo a um filme, e escalaria o muro da prisão. Com a ajuda de Burke, que jogaria uma escada de corda, estava chovendo forte na noite em questão. Blake, se protegendo com cobertores pendurados sobre o corrimão da escada, conseguiu se espremer por uma pequena abertura entre as barras de ferro de uma janela quebrada. Ele atravessou com cuidado as telhas escorregadias do telhado até a beirada. Com agilidade, ele agarrou a calha e desceu até o chão, se encostando no prédio da prisão sob a luz fraca dos lampiões do pátio da prisão. E depois do que pareceu uma eternidade, ele finalmente viu a escada sendo jogada por cima do muro. Ela parecia incrivelmente fina e frágil, mas no momento em que a vi, eu soube que nada iria me impedir. Blake lembrou depois que conseguiu escalar o muro, mas fraturou o pulso e ficou momentaneamente inconsciente após pular da escada. Enquanto ele se abaixava até o chão, Burke colocou Blake rapidamente no carro de fuga e a dupla então acelerou noite adentro. A fuga deles teve contratempos. Na pressa de fugir do local, Burke colidiu com outro veículo que havia parado para pedestres. Apesar dos olhares surpresos dos curiosos, eles conseguiram continuar e chegaram ao esconderijo em poucos minutos. A ausência de Blake em Wormwood Scrubs resultou em uma das maiores caçadas humanas da história britânica. Oficiais de história vasculharam aeroportos e embaixadas. Rumores falsos circularam de que Blake seria contrabandeado para fora do país escondido em um estojo de harpa pertencente à orquestra estatal da Tchecoslováquia. Enquanto a imagem de Blake era transmitida em rede nacional, ele e Burke, de seu local secreto, brindaram a liberdade, saboreando o pandemônio que haviam causado. Nas semanas seguintes, relatos de avistamentos de Blake vieram de todos os cantos do mundo. Após uma denúncia, as autoridades australianas cercaram um avião que pousou em Sydney, inspecionando os passageiros em busca de qualquer sinal de disfarce, mas Blake não foi encontrado. Enquanto isso, Blake seguia escondido em Londres. Blake e Burke avaliavam como contrabandeá-lo para a Rússia. Desde tingir a pele de marrom como forma de disfarce, até simplesmente correr para a embaixada soviética em Londres para pedir asilo. Após muita deliberação, Blake e Burke decidiram contrabandeá-lo em um compartimento secreto de uma van camper. Na noite de 17 de dezembro de 1966 e com George, Blake se escondeu no compartimento secreto. Miguel Randall, sua esposa Ana e seus filhos partiram com o objetivo de cruzar fronteiras sob o pretexto de viajar de férias pela Europa continental. Enquanto estavam a caminho de Dover para pegar a balsa que atravessa o Canal da Mancha, Miguel e Ana ficaram alarmados com os sons de batidas vindos do esconderijo de Blake. Ele usava uma bolsa de água quente, mas no espaço confinado, o cheiro forte de borracha aquecida o fazia vomitar de náusea. Depois de descartar a bolsa, eles conseguiram chegar à balsa pouco antes da sua partida à meia-noite. O veículo foi autorizado a embarcar sem inspeção. Após a travessia, Randall e sua esposa dirigiram sem parar pela Bélgica até sair a Alemanha Ocidental e seguiram direto a um posto de fronteira com a Alemanha Oriental. Blake foi abandonado em uma área de floresta próxima a um posto de controle na Alemanha Oriental, perto de Berlim.
Um oficial do exército, surpreso com a afirmação de Blake de ser inglês, entrou em contato com a KGB. O antigo responsável de Blake logo chegou ao local e o levou rapidamente para um primeiro interrogatório. A escolha de George Blake pela liberdade funcionou. Ele conseguiu escapar das dezenas de policiais britânicos que o procuravam e logo estava a bordo de um avião com destino a Moscou. Tendo cumprido apenas 5 anos de sua sentença, Blake era novamente um homem livre. O governo britânico ficou envergonhado. A fuga foi um insulto adicional ao que já era uma grave ofensa. Não apenas um dos traidores mais notórios havia escapado de uma prisão de segurança máxima, mas também conseguiu fugir para o próprio coração da União Soviética. A chegada de George Blake à União Soviética foi anticlimática. Ele não foi recebido como herói. Foram necessários 3 anos para que sua deserção se tornasse pública. Blake também logo percebeu que a vida por trás da cortina de ferro que lhe haviam vendido era uma mentira. Ele teria dito a um amigo que, após uma semana em Moscou, soube que o comunismo foi a maior decepção de sua vida. Apesar de ter luxos que a maioria na União Soviética só podia sonhar, como um apartamento central em Moscou, um veículo extravagante e uma dacha fora da cidade. Ele sentiu que o ambiente ao redor não diferia muito do prisional da Inglaterra. Era um pouco improvisado, um pouco velho, um pouco decadente e a tinta tinha descascado, ele disse. Como todo desertor britânico, ele nunca teve total confiança da KGB e sua carreira na inteligência estava praticamente encerrada. Ele só conseguiu um emprego entediante traduzindo textos em holandês para uma editora soviética. Seu pequeno círculo social era composto por outros espiões como Kim Philby e Gordon Lonsdale, além de sua mãe, que dividia seu tempo entre a Grã-Bretanha, a Holanda e Moscou. Blake achava insuportável a separação de seus 3 filhos, Antônio, Jaime e Patrício. Ele ficou arrasado ao saber que sua esposa havia conseguido o divórcio em sua ausência e se casado novamente. Apesar de sua nova solidão e das circunstâncias pessoais, a relação de Blake com o comunismo como ideologia permaneceu praticamente inalterada. Isso mesmo após as revelações dos horrores do comunismo stalinista. Nas entrevistas dos anos 1990, ele via o comunismo como grande experimento humano e ideal de sociedade justa. Apesar das dificuldades pessoais, Blake reencontrou o amor. Em 1968, em um cruzeiro pelo Volga, Blake conheceu Ida, tradutora de francês. O casal começou a namorar, se casou e depois teve um filho, a quem deram o nome de Misha. O trabalho de Blake para a União Soviética acabou sendo reconhecido, com Blake recebendo a Ordem de Lenin e sendo nomeado coronel da KGB. Em 1990, ele lançou sua autobiografia Sem Outra Escolha, relatando sua trajetória e decisões. O livro reflete sua visão um tanto determinista de como sua vida se desenrolou, talvez um resquício de suas crenças calvinistas. O tempo acabou trazendo reconciliação com seus filhos do primeiro casamento. Com o tempo, as honrarias continuaram chegando a ele. Em 2007, no seu 85º aniversário, Vladimir Putin concedeu-lhe a Ordem da Amizade. Em 2012, Blake, aos 90 anos, morava em Moscou recebendo pensão da KGB em um apartamento sem aluguel. A idade havia afetado sua visão e ele estava quase cego. Em 2017, quando Blake tinha 95 anos, ele foi entrevistado na televisão estatal russa. Ele disse que não havia perdido a fé no socialismo, afirmando: "Se eu não acreditasse nisso, já estaria morto." Ele continuou dizendo que não se arrependeu de sua vida nem por um momento e que olhava para o futuro com otimismo. Ele não se via como um traidor britânico, mas sim como um marxista-leninista convicto. Sua afirmação era que, para trair, primeiro é preciso pertencer, e que ele nunca pertenceu. Isso resumiu sua crença ao longo da vida. Embora fosse cidadão britânico e holandês, e gostasse de ambos os povos e culturas, no fundo ele era leal apenas à sua ideologia. Em coletiva à imprensa ocidental em Moscou, 1992, George Blake afirmou:
essas pessoas traídas não eram inocentes. Eles não eram melhores nem piores do que eu, e isso faz parte do mundo da inteligência. Se o homem que me entregou viesse à minha casa hoje, eu o convidaria para sentar e tomar uma xícara de chá. Infelizmente, muitos dos homens que Blake traiu não puderam convidá-lo para um chá, já que estavam mortos. Quanto a Sean Burke, ele se juntou a Blake em Moscou, onde viveu por 18 meses. No entanto, a vida na Rússia não agradou ao homem de Limerick, então ele voltou para a Irlanda. Apesar dos pedidos do governo britânico, o governo irlandês recusou-se a extraditar Burke, alegando que sua participação na fuga de Blake se enquadrava na exceção de crime político das leis de extradição da Irlanda. Tentando beber até morrer, Sean Burke faleceu em 1982 de ataque cardíaco. Pat Potter e Michael Randall foram finalmente processados em 1991 por seu papel em ajudar Blake em sua fuga da prisão. Eles também foram julgados no Old Bailey e alegaram que suas ações eram moralmente justificadas. Eles ajudaram Blake devido à sentença desumana de prisão e ao maltratamento recebido do sistema judiciário britânico. Embora o juiz do caso tenha orientado o júri a condená-los, isso foi ignorado e os dois homens foram absolvidos por unanimidade. O fim do capítulo final na vida de George Blake chegou em 26 de dezembro de 2020, aos 98 anos de idade. O ex-agente do Military Intelligence 6 e espião soviético faleceu em Moscou. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia elogiou Blake como um profissional brilhante, corajoso e determinado. Vladimir Putin expressou suas profundas condolências, afirmando que Blake fez uma valiosa contribuição para garantir a paridade estratégica durante a Guerra Fria e para manter a paz no planeta. Já no Ocidente, o governo britânico respondeu discretamente. A morte de Blake reacendeu o debate sobre seu legado. Para alguns, ele era um traidor que causou danos imensuráveis ao seu país e ao mundo livre. Para outros, ele era um homem de convicção que havia recebido uma sentença de prisão injusta. George Blake foi enterrado em um cemitério de Moscou, na cidade que foi seu lar por mais de meio século. Seu caixão estava coberto com uma bandeira russa. A cerimônia contou com todas as honras militares. Enquanto o vento frio do inverno soprava pelo cemitério, havia uma sensação de que uma era de espionagem da Guerra Fria estava chegando ao fim. Só podemos especular se George Blake finalmente sentiu, de fato, um senso de pertencimento, vivendo o resto de sua vida no exílio em Moscou. Se isso aconteceu, fica a dúvida se ele algum dia parou para pensar se tudo valeu o preço.